Sejam bem-vindos a mais um programa do Ateliê de Coisas. Vocês já ouviram falar em scrapbook? Nada mais é que uma técnica de artesanato que a gente registra fotos e lembranças de uma maneira mais criativa e mais decorativa. A minha proposta de hoje é um quadro de scrapbook com tickets, bottoms e fotos importantes. Vem comigo nessa aula que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Então vamos começar com o nosso projeto? Então a nossa base vai ser uma folha de papel de scrapbook. Eu escolhi um tema de viagem que tem um pouco de mapa, um pouco de esquadramento aqui. E vou começar retirando o código de barra. Normalmente esses projetos de lembranças que a gente monta, né, no scrapbook, ele tem esse tamanho padrão, que é o 30,5 por 30,5, porque depois a gente tem um quadrinho para colocar ele e decorar nosso ambiente. Então eu vou começar removendo aqui facilmente o código de barra com um estilete mesmo. Então, dentro da proposta que eu queria, eu escolhi uma outra folha e recortei elementos, vários elementos, como passaporte, celular, copinho de café, né, nos tons que eu queria manter na minha diagramação. Então a gente vai colocar fita relevo, não só nisso, mas também nas fotinhos que eu tenho aqui já reveladinhas, para a gente fazer o nosso composê. Então, o que seria a fita relevo? É a famosa fita banana, e eu gosto de aplicar ela em alguns pedacinhos para trabalhar bastante relevo, principalmente em layouts que vão ficar no quadrinho, como esse que a gente vai fazer. Então, ó, eu venho, colo na própria base de corte, depois eu dou uma picotada nela, e aí vou colando os elementos. Viro todos eles assim, de cabeça para baixo. E vou colar pequenos pedacinhos em cada desenho, tá? O que é legal da fita? Porque ela dá mais movimento para o nosso projeto. Só que é sempre legal a gente reforçar a cola. Ela é autocolante, mas eu gosto muito de reforçar essa cola, colocando um pouquinho de cola branca mesmo, né? Da cola própria para scrap, para fortalecer ainda mais. Porque muitas vezes, com o passar do tempo, o adesivo acaba ressecando, comum, né, de vários tipos de artesanato, e aí acaba soltando. Então, para evitar isso, eu sempre gosto de passar um pouquinho de cola. E é isso que eu vou fazer em todos os elementos. Que eu recortei de maneira simples, e eu acho que normalmente as folhas de elementos, elas vão ter vários elementos e é legal que a gente recorte aquilo que tem a ver com a gente, com as nossas, né, com a nossa viagem, enfim, com as lembranças que a gente vai registrar nesse tipo de quadro. É muito legal também fazer com o tema de casamento, utilizando convite de casamento, também fica uma lembrança super legal para presentear os noivos. Então, esse layout decorado, ele é bem bacana. Então, a gente vai colocando tudo aqui. E além dos elementos recortados de papel, eu separei alguns elementos que a gente tem aqui, que fazem parte do nosso time de detalhes decorativos. São flores, títulos e moldurinhas. Enquanto eu vou colocando esses outros pedacinhos de fita banana, eu vou convidar vocês a conhecerem um pouquinho dessa coleção. Já ouviram falar em Shake Box? É um aplique decorativo que tem uma espécie de janela transparente e o recheio fica solto. Geralmente usamos em scrapbook, mas ultimamente eu tenho usado em tudo. Ao chacoalhar, o conteúdo interno se movimenta e cria um efeito visual muito divertido. Normalmente, ele é composto por 4 partes. 2 camadas de MDF para dar altura,
o acetato, cortado também no laser, e o acabamento, que pode ser em acrílico ou MDF. E claro, todos esses modelos você encontra aqui no Ateliê Arte Coisas. Lindos, né? Bom, terminei de colocar aqui os relevos e agora a gente vai fazer também o que eu chamo de tapetinho, que é uma base pra gente colocar a foto. Então, esse modelinho meu aqui de foto, ele tem em torno de 5,5. Eu já cortei uma faixinha aqui de 6, que é pra deixar uma leve moldurinha aqui. E a altura dele, 8,5. Então, eu vou cortar por 9. Então, nesse layout, eu vou deixar registrado essas fotinhos instantâneas e o broche também. Mas, como eu falei, você pode colocar mapa, ticket, tudo aquilo que faz, né, que tem no contexto do que foi guardado. Aqui também vou colocar um pedaço mais generoso. E vou colocar nas fotinhos também. Então, elas vão ficar bem volumosas. Vou remover aqui a película. E centralizar na moldura que eu fiz já. Então, feito isso, vou pegar minha base, né? Meu papel que eu escolhi e vou fazer aqui uma diagramação mais ou menos do jeito que eu havia imaginado já. Então, eu tinha pensado em centralizar minhas fotos aqui, fazendo um apanhado e fazer uma diagonal de decoração. Então, tem o meu broche aqui que eu também quero manter. Tem o título, que é uma peça belíssima que a gente vende aqui no Ateliê Arte Coisas. Já vou aproveitar para reforçar, para vocês entrarem no nosso site e conhecer todos esses detalhes decorativos, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Então, ó, vamos viver nossos sonhos com gratidão. Todo no acrílico. Então, acho que eu vou colocar ele um pouquinho mais pra cá. Cartela de flores decorativas também. Eu acho que também fica legal. Vou colocar um pouco de flor, porque... E aí a gente vai fazendo o quê? Sempre que a gente for montar um layout, a gente vai colocando os detalhes que a gente tem em mão, para depois a gente ir colando. Sempre eu gosto de posicionar, para ver se precisa subir mais, se precisa, né, encaixar. Então a gente vai fazendo sempre assim, para depois não correr o risco de, poxa, podia ter colocado mais para cá, mais para lá, né? Porque eu acho que dá
Dá toda uma diferença. Quando a gente calcula, melhor. O que eu preciso tomar cuidado? Uma vez que esse layout vai dentro da moldura, eu tenho meio centímetro de margem de proteção em torno desse quadrinho. Então, é importante que eu não exceda, que eu não use bem as linhas laterais, tá? A gente sempre tem que deixar uma folguinha. Então, ó, por exemplo, balões. Nós temos o mundo, uma máquina, né? Temos aqui o celular, que faz todo sentido. Mais um balão. Temos mais um mapa aqui. Eu creio que eu vou colocar toda essa parte de ambientação nessa borda, né? De elementos, recortes, bandeirinhas. A gente vai encaixando aqui, ó, os detalhezinhos. Basicamente é isso, é mais ou menos isso que eu vou fazer mesmo. Então, ó, vou começar, já pensei, como eu disse, nessa diagramação. Vamos tirar tudo. E aí eu vou fazendo das laterais para dentro, encaixando todos os elementos. Aqui também eu vou colocar a fita relevo, caprichada, para já prender também. E embaixo, porque aí eu garanto que embaixo ela colhe bem. Vamos ver se ele vai fixar. Então, ó, vou manter aqui. E aí, como eu já vou ter vários elementos mais tortinhos, né, que não vão ficar alinhados, eu mantenho o escrito principal retinho, tá? Todos esses detalhes, gente, eles fazem uma tremenda diferença no final, no acabamento final mesmo. Às vezes tem algumas películas que a gente pode remover. Aqui, em especial, eu sei que a gente tem no dourado, porque ele vem para proteger. Então, quando tiver bem sequinho aqui, eu consigo remover essa película. Então, ó, coloquei o título, então, como eu falei, aqui eu já defini o espaço, tá? Por que que eu gosto de colar assim? Para eu não começar a colar de cima para baixo e depois acabar percebendo que não vai caber o que eu preciso terminar. Então, todas essas dicas são importantes na diagramação do nosso layout. Ó, colei aqui. Sempre eu gosto de conferir se tá retinho, né? Deu tudo certo aqui. E aí, como eu falei, a gente vai espalhando aqui os elementos. Também agora reforçando, né? Também reforçando na parte que vai no projeto. Não adianta eu colocar cola só na parte que estava no elemento, né? Agora também é a hora da gente reforçar. E aqui também,
Era uma tagzinha da coleção. E aqui vou aproveitar e já também fixar. As flores, como já estão fixadas no galho, a gente não tem necessidade também de eu colocar tanta cola, tá? Só no galinho já é suficiente aqui. E vou aplicando. Vou aplicando os elementos. Joga mais pra cima, joga mais pra baixo. O que é legal também da cola quando a gente tá com a fita relevo, gente? Porque a cola, ela também faz a gente conseguir deslizar um pouquinho, né? Porque ela demora um pouquinho pra secar. Então, se a gente precisa encaixar, puxar um pouquinho, também é um facilitador o fato de ter essa cola. E aí aqui eu pensei em fazer, como eu falei, aquela borda completa de elementos. A começar pelos maiores. Então nós temos aqui um carrinho de pipoca. Eu acho que tem tudo a ver aqui. Eu projetei. E aí, como eu já trouxe também toda essa parte mais angular, essa aqui eu vou realmente só sobrepor e encaixar os elementos. Então, eu vou colocar aqui do maior para o menor, né? Por uma questão realmente que eu tenho aqui uma parte que vai afunilando. Eu vou encaixando aqui. Temos aqui uma câmera. Eu coloquei aqui um celular. Uma bandeirinha aqui de bolinhas. E aí a gente tem os localizadores, né? Então eu vou colocar um localizador ali pertinho das fotos. Eu acho que vai dar um charme. Junto com o localizador também. Um balãozinho aqui de coração. Vai encaixar. Talvez aqui eu até troque o tom. Acho que eu vou colocar o amarelo. E vou trazer esse localizador aqui pra baixo, ó. Por isso que eu falei que é legal a cola, porque ela dá essa possibilidade. Ok, faz um contraste aqui. Ficou amarelinho, né? Vermelho. Temos um passaporte aqui que vamos colocar também. E um copo de café. Eu também vou encaixar aqui, porque
Tem tudo a ver. Vou colocar o localizador. Sim. Um localizador aqui, para não ter tanto contraste. O copinho de café aqui, ó. Eu consigo até mexer nessa bandeirinha, ó. Talvez aqui essa não precise. Mas esse aqui eu acho que ele cabe também aqui, ó. Olha só como fica uma composição bacana, né? Com história, com elementos principais que não deixam de ser a foto. E aí eu vou finalizar só com essa moldurinha aqui. Eu queria trazer um formato também, como a gente tem outras circunferências, não só do papel como daqui, eu acho que a moldurinha também vai trazer um detalhe legal. Então, um coraçãozinho e uma moldurinha, até pra gente fazer aquele detalhe que a gente chama assim de ocupar um pouco o fundo, certo? Então, também vou finalizar a colagem das moldurinhas aqui com cola branca. E aqui eu vou finalizar com o coração douradinho. E olha que projeto lindo e fácil de fazer. Agora eu vou esperar para secar bem essa colagem aqui que a gente montou, certo? E vou finalizar colocando no quadrinho para fazer todo essa finalização de acabamento. Bom, e para finalizar nossa aula, eu já separei aqui nosso quadrinho que eu havia comentado já. Vou pegar nosso layout aqui que já está prontíssimo, cheio de elementos e muita história. Basta então encaixar aqui. E vou colocar o Eucatex que vem por trás. Então, ó, a gente só abaixa aqui os ganchinhos. E ele vai dar todo o acabamento para o nosso projeto. Olha só. Essa moldura vocês vão encontrar em diversos tons também. Preto, tabaco, dourado, prata. E ela faz um composê bem bonito. Espero que vocês tenham gostado. Nosso encontro é todas as quintas-feiras, às 16 horas, com passo a passo diferente. E é claro, estendo o convite para que vocês conheçam o nosso site, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Um super beijo e até breve!